Eclesiastes, capítulo 12, de 9 a 14. Chegamos à conclusão do livro de Eclesiastes. Já de antemão, quero agradecer a todos que acompanharam mais este estudo no canal. Eu agradeço muito a vocês, peço a Deus que vocês tenham sido abençoados, que possam ter aprendido muito com o livro de Eclesiastes. Hoje nós chegamos ao final, aos últimos versículos. E quem acompanhou desde o primeiro capítulo, lembra que eu disse que o tema central de Eclesiastes era temer a Deus. A conclusão de tudo é temer a Deus. Salomão, eu não sei se ele conseguiu se consertar com Deus. A gente torce que sim, né? Que ele tenha se arrependido, que ele tenha encontrado a salvação. Mas as palavras de sabedoria são inspiradas por Deus. E ao longo da história, ao longo da humanidade, tem abençoado, edificado, ensinado e direcionado muitas pessoas, inclusive eu. Já encontrei muitas respostas para minha vida, tanto nos livros de Provérbios, Eclesiastes, quanto até no Cântico dos Cânticos, que são os livros de Salomão. Deus o usou, mas nós sabemos que ser usado por Deus não é tudo. Quem viu a história de Balaão, a jumenta também foi usada. Jesus disse: não te surpreende porque tu tá expelindo, expulsando os demônios, porque tu fez isso, fez aquilo. O que importa é se o teu nome está escrito no livro da vida. Isso se aplica a Salomão. Tudo que ele fez só vai valer, ou só valeu, se o nome dele tiver sido escrito no livro da vida. Então, vamos começar a conclusão, vamos encerrar esse estudo. Eclesiastes, capítulo 12, verso 9 a 14. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e examinando, compôs muitos provérbios. Salomão estava ensinando o povo, ele estava diante de um público, estava falando, ele estava pregando. O que ele pregou? O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Sim, o livro de Eclesiastes é palavra de Deus, é palavra de verdade, é retidão e verdade. Quem acompanhou o estudo viu, não há nada que desabone. O que tem de errado não são as palavras, é os exemplos, ou no caso, os maus exemplos de Salomão, que também nos inspiram a não segui-lo, né? A não repetir. Então, vimos que a sabedoria não é só o que tu faz, é o que tu não faz, é o que tu evita, é aquilo que tu não te entrega, não te rende, não te inclina para aquilo. Isso também é sabedoria. É o que tu vai fazer e o que tu não vai fazer. Então, a gente aprendeu muitas coisas com Salomão do que não fazer. 11. As palavras do sábio são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor.
Vamos falar que os pregos, a gente pode dizer que são os provérbios. Quem acompanhou os 2 estudos de provérbios viu que são pregos fixos. Para que a gente usa um prego? Porque ele está fixo, está firme, a gente pode pendurar alguma coisa ali, ou a gente está construindo alguma coisa e quer que aquilo se mantenha estável, firme, consolidado, sólido, a gente coloca pregos. Então, os provérbios fazem isso conosco. E os provérbios não estão só no livro de provérbios, também estavam presentes em Eclesiastes. Então, os pregos nos dão firmeza, esses provérbios nos dão firmeza, nos dão estabilidade, sabedoria, prudência, inteligência, discernimento, conhecimento para vivermos a nossa vida. Aguilhão ou aguilhões é como se fosse uma lança, uma ponta, algo pontiagudo, comprido, que eles cutucavam o boi para o boi andar, se o boi parasse. Tanto que quando Paulo se converte, é dito para ele, né, que é duro recalcitrar contra os aguilhões. O que quer dizer isso? É chutar, porque o boi tá ali, né, parado, não quer andar, não quer obedecer. Aí tu cutuca ele com o aguilhão. Aí o que o boi faz? Ele se mexe. Mas tem aquele boi que é brabo, que é teimoso, ele dá um coice. Quando ele dá o coice, ele se fere, ele se destrói, ele se dilacera. Foi isso que o Senhor Jesus falou para Paulo, porque ele estava dando coice contra o aguilhão. O que aconteceu? Ele se destruiu, no sentido de que ele se desconstruiu como Saulo e teve que se reconstruir como Paulo. Ele se converteu depois de todos esses aguilhões. Não sei se eu consegui explicar, mas o aguilhão é isso. É algo que nos cutuca, que nos impulsiona, vai pra frente. Se tu teima, se tu dá patada, se tu enfrenta o aguilhão, tu te despedaça, tu te fere muito mais. Era só um cutucão, era só algo pra tu andar pra frente, era só um aviso. Tu te revoltou, tu te ofendeu, tu debochou, sei lá, tu desprezou, tu foi contra o aguilhão, tu te ferrou, tu te feriu, tu te dilacerou, tu te machucou, sangrou. Deu para entender? Então, é isso que são as palavras de sabedoria. Elas vão no fundo, ó, sentenças como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. São as palavras de sabedoria, as palavras do próprio Deus. Quem é esse único pastor? É o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Senhor. Ele nos ensina todos os dias. O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Então, as palavras de sabedoria vão no fundo, penetram no mais íntimo, no mais escondido de cada um de nós, renovam, transformam a nossa mente. E isso me lembra aquele texto de Hebreus capítulo 4, verso 12 e 13, que fala da espada de 2 gumes, que separa a alma e o espírito. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, a quem nós temos que prestar contas? Ao justo juiz, ao Deus Todo-Poderoso, ao nosso Criador, ao único pastor. Então,
É isso que a palavra de sabedoria, que as palavras de sabedoria fazem conosco. Elas dividem a alma do espírito. Nós temos na nossa alma emoções, sentimentos, opiniões, vontades, pensamentos, desejos. E isso está sempre em conflito com o espírito. Jesus falou que o espírito estava pronto, mas a carne era fraca. A nossa carne é pecadora, é caída. Então a palavra de Deus é que consegue equilibrar, fazer com que haja separação entre o que é humano e do que é espiritual. Eu abro mão desses meus desejos para fazer o desejo de Deus. Eu abro mão das minhas vontades, no plural, para fazer a vontade de Deus, que é boa, agradável, perfeita. Quem que faz isso em nós? A palavra de Deus, as palavras de sabedoria. Por isso estudar Provérbios, por isso estudar Eclesiastes, por isso refletir, ponderar, meditar, ler diariamente palavras de sabedoria. Nós precisamos mudar a nossa mente, renovar a nossa mente, transformar a nossa mente. E isso acontece através da Bíblia, através desses estudos. E isso é tão profundo, é tão íntimo, é tão pessoal, que num ambiente com 30 pessoas, 50, 100, cada uma vai receber uma porção específica, individual. Porque é lá na alma, é lá no íntimo, é lá no particular, é naquele lugar que só Deus conhece. As palavras dos sábios são como aguilhões, elas cutucam, elas ferem, porque às vezes a gente precisa disso. E as coleções de sentenças, né, os provérbios, são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. 12. Além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Nós vimos que o saber ensoberbece, a letra mata. O rei falou para Paulo: as muitas palavras, as muitas letras te fazem delirar. A gente viu o que aconteceu com Salomão, né? O conhecimento pelo conhecimento, a sabedoria pela sabedoria, não leva a lugar nenhum. Ou leva para soberba e leva para morte, leva para o fim, para sequidão, para ilusão, para solidão. Não é bom. Não seja sábio demais, nem justo demais. Nós aprendemos isso aqui. 13. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. O resumo de tudo, a conclusão de tudo é: teme a Deus, temer a Deus, guardar os seus mandamentos. Tenho dito repetidamente, muitas vezes, temer a Deus quer dizer o quê? Eu tenho medo de Deus? Não, o perfeito amor lança fora todo medo. Então, temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus significa amar a Deus acima de todas as coisas. Agrada-te do Senhor. É se agradar de Deus, é se deleitar na presença de Deus. É adorar a Deus, é se alegrar com Deus, com a sua palavra, com os seus conselhos, com a sua instrução. Isso é temer a Deus. É reverenciar, respeitar, honrar a Deus e a sua palavra. É ouvir. A fé vem pelo ouvir. Então eu tenho que ouvir e obedecer. Como que eu vou ouvir? É uma pregação? É um vídeo? É um áudio? É a leitura da palavra? Eu tenho que me nutrir, me alimentar, receber esse ensino para que eu possa
conhecer os mandamentos, guardar os mandamentos, obedecer à lei de Deus, os mandamentos, os estatutos, as palavras de sabedoria, os provérbios, tudo que está na palavra de Deus é para nossa instrução, para nossa aprendizagem, para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento espiritual, mental, emocional, físico. Todo o nosso ser é beneficiado quando nós recebemos a instrução. E para que receber a instrução, o ensino, a sabedoria? Para que a gente possa se santificar cada dia, se separar do mundo, servir a Deus, adorar a Deus. Nós fomos feitos, criados para adorar a Deus, para glorificar a Deus com a nossa vida, com tudo que o Senhor nos deu. Temos fé para salvação, mas precisamos de obras para a santificação. Tudo isso que eu falei é temer a Deus, é guardar os seus mandamentos, é obedecer a sua palavra, os seus estatutos, os seus decretos, os seus ensinos, a sua lei. 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Este versículo encerra Eclesiastes e já tem um vídeo naquela série Versículos que Marcaram a Minha Vida. Porque sim, todos nós compareceremos diante do trono, diante do justo juiz, diante do tribunal. Todos estaremos diante do Criador, do Deus Altíssimo, do Deus Soberano. E daí eu te pergunto, quais foram as tuas obras? O que tu tem para apresentar para o teu Deus? Tu tá preparado para te encontrar com o teu Deus? O teu nome já está escrito no livro da vida? Tu já tem um advogado fiel? Os teus pecados já foram perdoados? O sangue de Jesus já te lavou? As tuas roupas, as tuas vestes estão brancas, alvas? Tem óleo sobre a tua cabeça? A unção que desce da cabeça à barba, às vestes, que te purifica? Tu já está preparado? Tu já estás preparada? Ao final desse estudo de Eclesiastes, a certeza é: todos nós morreremos e todos nós nos encontraremos com o nosso Deus. Esse encontro pode ser a maior alegria. Venham, benditos do meu Pai. Venham desfrutar de tudo que eu preparei para vocês. Eu fui preparar morada, casa para vocês. Venham ou afastem-se de mim, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, que praticam a maldade. Mas, Senhor, nós pregamos, nós profetizamos, nós fizemos e acontecemos. Não conheço vocês. Não sei quem vocês são. É tempo de salvação, é tempo de arrependimento, é tempo de nos consertarmos, é tempo de lavarmos as nossas vestes, é tempo de buscarmos a Deus, é tempo. A porta está aberta, a janela está aberta, a escada ainda está ali. Todos nós podemos chegar diante de Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu cearei, eu farei morada, eu estarei convosco todos os dias.
Eu espero, sinceramente, que esse estudo de Eclesiastes tenha te dado a dimensão de como a vida é frágil, como ela é um sopro, e que essa vida aqui não é nada perto da eternidade com Deus.